Noite corintiana. E tá virando normal, hein? Quem diria que a gente ia falar aqui que virou normal o Corinthians vencendo, o Corinthians com invencibilidade. É um Corinthians que chega a 11 jogos sem perder sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. O pó fechou, tá tirando onda, conseguiu fazer esse Corinthians ganhar uma cara, claro, com o Renato Augusto. Desde que o Renato Augusto voltou e que ele disse estar voltando 100%, o Corinthians tem essa invencibilidade. E a gente se perguntava, será que dessa vez vai mesmo? Será que o Renato Augusto vai continuar com uma sequência de jogos, não vai desfalcar o Corinthians? E desde que o cara voltou, o Corinthians não perdeu. E agora a gente pode dizer, com jogos difíceis, como eu já venho falando, jogou contra o Inter fora de casa, jogou contra o São Paulo pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, jogou contra o Atlético Mineiro fora de casa, o jogo mesmo de hoje contra o Curitiba é um time que está tentando se recuperar lá embaixo, fez o primeiro gol e o Corinthians vira a partida. Então, é um Corinthians com uma nova cara. Aquele Corinthians que começa com o Vanderlei Luxemburgo, inseguro, pedindo 10 jogos pro torcedor, de crédito para conseguir implantar seu trabalho. Um Luxemburgo que foi muito criticado, inclusive, muitas vezes quando voltou, e tá aí. Agora, vence o Curitiba, né? O Corinthians vai se distanciando, né? Flávio, Piperno, Vampeta também. O Corinthians vai se distanciando agora da zona do rebaixamento. O Corinthians estava a 2 pontos, né, no começo dessa rodada. Olha o Vamp tá chegando no estúdio eufórico, tá chegando bufando, ele quer a palavra, ele quer falar do Corinthians dele, ele quer falar dos 11 jogos de invencibilidade. Ô velho Vamp, Oi. O Corinthians hoje se distancia, vai para 5 pontos. Fica a 5 pontos da zona do rebaixamento, onde tá lá o Santos. Um jogo a menos. Onde tá lá o Curitiba. Tem isso ainda. Tira tua onda mesmo, que tem um jogo a menos ainda contra o Grêmio, lá na Neoquímica Arena. E Vamp, o Luxemburgo não perde mais, irmão. Agora já são 11 jogos de invencibilidade. Boa noite também, Flávio Prado, Fábio Piperno. O que você tá olhando, irmão? É porque eu tava olhando. Boa noite, Flávio, Piperno, Tico, boa noite a todos. Eu tava olhando assim que com um jogo a menos, se ele tem 23, pra ver onde ele vai pra cima, né? Não tô olhando já pra baixo. Eu não peguei ali, deixa eu ver aqui. Já vi. Já, Piperno? Vai pra que colocação? O Corinthians, se ele vencer esse jogo a menos, ele vai ficar a 2 pontos da zona de Libertadores. Olha aí. É o que o Luxemburgo falava, né? Ele falava isso. O que ele falava? Que ficava perto, tá tudo muito achatado, que com 2 vitórias seguidas, 3, você ficava perto da Libertadores. Agora, Vamp, é uma surpresa o Vanderlei Luxemburgo ter esse aproveitamento nesse momento? O Vanderlei Luxemburgo que começou tão mal, que chegou a ter um aproveitamento de 30%, e agora chega a 11 jogos de invencibilidade, Vamp. Melhorou demais, principalmente hoje, segundo tempo mesmo. Eu falei na transmissão agora da PAN, né, que as mexidas do Luxemburgo, ele tira o Fagner, tira o Fábio Santos, já pensando em quarta-feira, né? Muda o posicionamento do Juan Oliveira, ele bota o Juan por dentro e abre o Wesley de um lado, o Adson do outro, com o Hildo Alberto, fica mais veloz o time, né? Tanto que o terceiro gol sai no contra-ataque, passe do Adson, né? Pro Wesley que vai bem, faz um golaço, dá uma chapada, né? Aquele torcedor lá que cobrava do Gil, o Gil é ladrão, não sei o quê, papapá, cadê? Some tudo agora. Né, Flávio? Some tudo. Foi lá agredir o Gil trabalhando no hotel. Gil jogou muito hoje também. Murilo muito seguro. Tudo bem, o Curitiba está na zona de rebaixamento, mas o Curitiba teve chance de terminar o primeiro tempo fazendo um 2-0. O Cássio interviu muito bem. Depois do jogo estava 2-1. O Robson perde um gol dentro da área. O Cássio de novo aparecendo quando precisa. E agora, a gente quando fala olhando a tabela para baixo, você tem que olhar para cima também, né? Tem esse jogo a menos. O Corinthians começou essa rodada a 2 pontos da zona de rebaixamento e com um jogo a menos, de repente, se ganhar do Grêmio, né, ele fica a 2 pontos na zona de Libertadores. Né, em 3 competições. O Corinthians tá 11 jogos invicto em 3 competições, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.
Agora, o Fábio Piperno, esse Corinthians, a gente dizia que tem até um elenco razoável pro que jogava. Já dá pra dizer que esse Corinthians joga melhor ou apenas tem melhores resultados? Já dá pra gente enxergar um Corinthians mais organizado? Já dá pra gente enxergar um Corinthians que ataque mais do que aquele Corinthians quando o Vanderlei Luxemburgo chegou? Porque o que eu quero perguntar? O Vanderlei Luxemburgo já mudou a cara desse Corinthians ou é cedo pra falar isso? Não. Claro que vale a gente lembrar. E aí é importante. Renato Augusto voltou. Foi o que eu falei desde o começo do programa. Desde que o Renato Augusto voltou e falaram que ele estava 100%, o Corinthians não perde. Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas. O Corinthians melhorou. Já faz mais ou menos um mês que eu tenho dito que o Corinthians passou a ter cara de time. Agora, inclusive, de um time já com algumas soluções diferentes, melhorando. Acho que o Luxemburgo, que começou hesitante, né? O time perdendo muitos jogos no começo. Eu critiquei a contratação dele também, já falei aqui. Mas no mesmo dia eu também disse, olha, eu gostaria, até torço para que dê certo por tudo que ele me fez gostar de futebol e tal. De qualquer forma, eu acho que o trabalho dele melhorou demais, o que é bom, inclusive para a autoestima dele. 11 jogos sem perder não é uma coisa banal no atual futebol brasileiro, ainda mais em 3 competições diferentes. O Corinthians está vivo, veja, numa semifinal de Copa do Brasil com vantagem, não é pouco. O Corinthians na Sul-Americana, que ele nem vinha levando tão a sério, avançou, ele deixando um razoável time argentino pelo caminho. Razoável não, o News Old Boys é um bom time argentino. É um bom time, ok? Quer dizer, e no Campeonato Brasileiro, é bobagem hoje falar, o Corinthians está no bloco dos ameaçados. Não, o Corinthians melhorou. Ameaçado está o Vasco, Curitiba, América Mineiro. O Corinthians é muito melhor do que essa tranqueirada hoje aí. Então, Santos, nossa, o Corinthians e Santos não dá para comparar. O Corinthians é uma maravilha de time? É óbvio que não. Mas, além de ter melhorado, alguns garotos vão também ganhando mais segurança. O Wesley hoje mesmo fez um golaço. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem melhorado e jogado nos últimos tempos de forma muito digna. É um Corinthians mais organizado. E aí entra o Luxemburgo que foi muito criticado. Recentemente eu até falei com o Luxemburgo pelo telefone, porque a gente tem um amigo em comum, e ele falava, viu, criticaram muito, mas tô começando a mostrar meu trabalho. E realmente é verdade. O Vanderlei Luxemburgo tem 11 jogos de invencibilidade. O Vanderlei Luxemburgo, quando ele chega, ele pega um Corinthians completamente desorganizado. O Cuca chegou a fazer um jogo e depois saiu, né? Foram 2 jogos. 2 jogos e depois ele sai. Agora, era um Corinthians totalmente desorganizado. E, Flávio, foi muito criticado o Vanderlei Luxemburgo quando diziam que ele era ultrapassado, que o Vanderlei Luxemburgo não poderia mais ser treinador. Ele mesmo chegou a imaginar que a carreira dele tinha acabado. Aí a gente tem que ser justo, porque o Vanderlei Luxemburgo, ele tentou ser senador, candidato a senador, ou seja, ele queria ir pra política, ele abriu uma televisão lá em Tocantins, né? Ele abriu uma afiliada de uma grande emissora lá em Tocantins, e ele já estava fora do futebol. De repente aparece essa chance e agora ele parece estar aproveitando. O que falar do trabalho do Vanderlei Luxemburgo e do peso do Renato Augusto? Porque hoje, de novo, mais uma bola perfeita dele pro gol do Yuri Alberto, né? Ele dá uma bola, balãozinho perfeito. E aí, quem ajeita de cabeça, Vamp? O Juan. O Juan ajeita de cabeça pro Yuri Alberto. É um jogador decisivo e que desde que ele voltou, o Corinthians não perde. O que é mais importante hoje? Um Luxemburgo que encontrou organização nesse Corinthians, que fez esse Corinthians ser mais organizado, ou é o Renato Augusto mesmo, que é o cara que decide e ponto? Bom, Pilhado, boa noite a todos. Se perguntasse pro Luxemburgo, ele mesmo vai dizer, o Renato Augusto é fundamental. O Renato Augusto é um cara diferente, O Corinthians, ele tem um elenco ilusório, né? Ele tem um elenco de jogadores que já foram bons, hoje não são mais, hoje são jogadores de razoáveis para baixo, não tem a mesma condição física, até a mesma pegada, né? E é óbvio, o futebol é muito físico, então fica muito aquela coisa, o elenco do Corinthians é ótimo e não é. O Renato Augusto é um diferente, esse realmente é diferente e as dificuldades dele são físicas e não técnicas. Quando ele está em campo, muda tudo, fica tudo completamente diferente. Agora, aqui no Brasil nós temos muita mania, né, de acabar com a carreira dos outros com uma facilidade espantosa. Né?
Luxemburgo volta, você olha aí, eu nunca achei que o Luxemburgo tivesse problemas, a não ser a ruindade do time do Corinthians. Isso sim, isso poderia ser um problema que ia sobrar para ele. Mas quando ele consegue pegar uns garotos lá da base, porque foi ele que fez isso, começou a juntar a molecada, trocava bastante o time, foi ajeitando, foi chegando num time relativamente bom, num time nota 6, que é o que o Corinthians consegue ser hoje, e o Renato volta, ele dá uma estrutura de jogo pro Corinthians. Não tem nenhum treinador no Brasil hoje, nenhum, que chegou a um nível tão alto quanto o Luxemburgo. Vamos supor, o Luxemburgo não tem mais a mesma pegada, não tem mais a mesma idade, isso é normal. Ele até me disse que antes ele tratava jogador como filho, hoje ele trata como neto. Então o papo é outro, a pegada é outra. Tem nenhum treinador hoje no Brasil que chegou possa ser comparado ao nível do Vanderlei Luxemburgo? O nível que o Luxemburgo chegou, não, nenhum. Abel Ferreira? Não? Luxemburgo treinou a seleção brasileira e Real Madrid, pô. Não estou dizendo hoje, eu estou dizendo no nível da história dele. Mas vamos lá, o Abel Ferreira com 43 anos, ele tem 43 anos, o Luxemburgo com a idade dele. Eu acho que já era foi esse período, foi exatamente nesse período que ele estava no auge. Do Palmeiras. Mas aí também não adianta, são times diferentes, pegadas diferentes. Eu só estou falando que ninguém tem a história que ele tem aí, então não dá para discutir. Ver os times que o Luxemburgo treinou, os times que o Abel treinou e tal. Como eu digo que ele tem uma vantagem enorme de dirigir o Palmeiras, eu sou também obrigado a dizer que ele teve a desvantagem de treinar o Braga e o PAOK, enquanto o Vanderlei, com a idade dele, estava treinando o Palmeiras no auge, o Corinthians no auge, quer dizer, tudo isso a gente tem que colocar. Montou aquele Bragantino extraordinário, enfim. Mas não tem ninguém com o nível que o Vanderlei atingiu. Talvez o Filipão, né? Mas taticamente, acho que nem o Filipão. O Filipão tem mais conquistas, mais título, Copa do Mundo e tal, mas taticamente o Luxemburgo é melhor que o Filipão. Então, caramba, pô, o cara não precisa estar 100% para ser... Não precisa ser o técnico do Real Madrid, não precisa ter o técnico da Seleção Brasileira, não precisa ter o técnico do Palmeiras Parmalat. Porque temos hoje aqui, como pleiteantes que disputam com ele, caramba, não dá nem para comparar. Então, se ele for 60% do que ele foi naquela época, ele já está no nível ou acima até dos outros que estão aí. Então, isso justifica. Mas aí vocês falam sempre que tem que ser estudioso, que tem que estudar, que o futebol se modernizou. Agora você já está falando que o Luxemburgo ele pode ser do mesmo nível que os caras novos que estão estudando. Porque ele atingiu um nível muito alto lá atrás. O Luxemburgo, ele primava por ser um estudioso. O Luxemburgo foi um revolucionário no futebol brasileiro. Então, ele atingiu um grau de especialização, de competência, de rodagem mesmo, né? Se pegar um Real Madrid, se pegar uma seleção brasileira, não é fácil. E aí ele mesmo não acompanhando o que hoje ele criticava muito as mudanças, com aquilo que ele tinha de bagagem, ele já consegue chegar no que se chega hoje. Mas aí, Flávio, é o que eles estão falando aí. Não tem o nível dele. Ele está falando assim, hoje é 12 treinadores estrangeiros que comandam o time brasileiro? 12 ou 13, né? 12 ou 13, né? 12 ou 13, aí a produção fala. Aí você fala assim, cadê os caras novos então que você está falando? Se você tem 12 estrangeiros, você tem Luxemburgo dirigindo, você tem Filipão, Dorival Júnior, Renato Diniz. Renato Diniz. Cadê os caras que você fala que tem que estudar tanto? Cadê os caras que estudam? Tá onde? Na Série B, Série C, Não, os estrangeiros, por exemplo. Não. Abel Ferreira, Jorge Jesus. Não, a gente tá falando os treinadores brasileiros. Não, mas ele falou no futebol brasileiro. Ele Eu tô falando em geral. Gente, o Luxemburgo ganha dos 12. Os treinadores que estão aqui. Você ganha dos 12 hoje? Eu acho. Sim, a carreira do Luxemburgo é treinadores que estão aqui. Não, mas você acha que o Luxemburgo hoje é mais treinador que o Abel? Não, tô falando assim, o que o Flávio quis colocar, de carreira. Porque eu acho que ele não deve nada pra ninguém. Claro. Se você fala assim, se você tem 12 estrangeiros que estudam, que vêm com o conceito lá da Europa, o Flávio até questiona em alguns momentos, tem que vir coisa melhor pra dirigir o futebol. Isso. Os caras aí eu coloco os mais ou menos. Se são 12 ou 13. Vamos supor que seja 13, eu tenho que colocar 7 brasileiros que estão aqui dirigindo. Um é Luxemburgo, outro é Filipão, outro é Abel. Fernando Diniz, Renato. Ó, eu admiro muito o Luxa. Então cadê os caras novos que estão tomando curso da CBF? Eu te respondo. E mesmo os caras de fora. Eu tô falando do Abel Ferreira. Eu tô falando do Abel Ferreira. Não veio... O Abel Ferreira hoje é mais treinador que o Luxemburgo, gente. Mas são coisas, hoje pô. Mas são coisas diferentes. Claro que para cada Abel que vem também uns 6, 7 Ricardo Sapinto. A gente também... Não, sim. Agora, o que eu tô falando é que o Flávio falou, hoje no futebol brasileiro, não tem. Eu vou chegar, eu acho que se eu fosse escolher um técnico do Brasil hoje para trabalhar, se eu fosse um príncipe árabe vir aqui buscar um técnico, eu levaria o Abel. Mas o Luxemburgo, lá atrás,
foi o cara mais criativo e inventivo que eu vi, mas assim de longe. Que não é o caso do Abel. Que não é o Abel. O Abel é um ortodoxo. Ortodoxo, exato. Um excelente ortodoxo. O Abel, ele pode chegar... O Abel você pode comparar com o Filipão. Não, eu não acredito que chegue nem perto do que o Filipão chegou, mas você pode comparar com ele. Nunca com o Luxemburgo. Escola criatividade. Nunca em criatividade não vai chegar. Ele vai ser talvez um excelente ortodoxo. O Luxemburgo foi um revolucionário. É diferente. O Luxemburgo atingiu um nível de criatividade que aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca vi. E, aliás, lá fora viram. Tanto que o Real Madrid veio aqui buscar o cara. Talvez um pouco o Bruno Lage. Um pouco. Mas não chega perto do Luxemburgo também, não.